Olhava da janela do seu simplório barracão, desprovido de conforto, e a solidão aumentava em noites frias e o coração, morosamente batendo, e a solução fazia-se na esperança de uma oração, misturada em prantos de lágrimas, e a razão mantinha a chama acesa no olhar cristão de uma mãe já cansada, sem emoção. A lua tão cheia, a alma vazia, por dentro chorava, mas por fora sorria. Sua voz ecoava plangente, no coração a nostalgia. Mesmo assim trazia a esperança de quem não se cansa. Seu Deus nunca falha, trará a bonança. E hoje é só uma lembrança do único filho, seguindo seu trilho, levando com ele da vida todo brilho. Ele vai voltar, demore o tempo que for, custe o que custar. Ele vai voltar. Ah, filho rebelde, para todos um marginal, mas não importa, é seu filho, que saiu, bateu a porta. Foi que sua vida toda torta, mas ficou aberta a porta, chamada coração de mãe, e viu seu único filho drogado, o estigma de um homem rotulado, a viver marginalizado, pelo mundo odiado. Tanto foi repudiado, que depois de cada surra, voltava todo machucado para o simples barracão. Ó pedaço de mim, ó metade sem vida de mim, a parte que me faz chorar, ó meu bom Deus, por onde andará? Quantos anos se passaram, quantas vezes os seus joelhos se dobraram, os seus olhos marejaram, os seus lábios oraram, ao Senhor eles clamavam. Ouviu dizer que o mataram, a dúvida até que veio. Será que morreu na luz? Será que estava com Jesus? Não, isto não pode ser. No sonho ela o viu voltando, alegre, sorrindo a lhe dizer: mamãe, eu amo você. E em cada oração que fazia, uma força bem dentro crescia, a força da fé lhe invadia. Jesus lhe dava alento e dizia: ele vai voltar. Era noite de Natal. A velha olhava da janela, já cansada de tanto esperar. Trazia a tristeza no olhar. Não adianta mais me iludir. Ele não vai voltar. E da janela do simplório barracão, um soluço se fez em pungente canção. Pela primeira vez perdeu as esperanças, acreditou que tudo foi em vão. Mas de súbito uma voz veio bem ao longe e ecoou como um cântico de um monge, fazendo seu coração forte bater. Seu filho corria de braços abertos. Mamãe, eu amo você, por isso eu voltei. Mamãe, Jesus me salvou. A minha vida se transformou. Eu vou tirar você deste lugar. Ninguém nunca mais vai nos separar. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Louvado seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus. Este poema está no meu livro Síndrome das Drogas. E o sonho do meu coração é reverter um dia, quando for o propósito de Deus, esse meu trabalho para assistencialismo, para a casa de recuperação de drogados. Mas o que está em questão agora não é apenas isso.
É porque quando eu desço para ir para a casa da minha irmã, eu vejo tantos jovens fazem filas para comprar drogas numa boca de fumo. Em particular, eu conheci um jovem que tinha uma ótima aparência, mas tão carcomido pelo vício das drogas. Volta e meia ele aparece todo machucado, todo ferido, todo humilhado. E quantas vezes já não tentaram exterminar a sua vida? O que me reporta também é um sobrinho a qual eu amei como se fosse um filho. Ele tinha uma ótima aparência, jovem, forte, sadio. Esse poema, quando ele me foi inspirado, foi para ele e sua mãe que tanto sofreu. Não se pode culpar a mãe dele, porque a mãe dele fez de tudo, o amou, mas ele amava mais a escravidão, ele não conseguiu se libertar. Até que um dia chegou a notícia que ele estava morto. A minha esperança é que ele tenha, no último momento, o suspiro da sua vida, tenha entregado a sua vida a Jesus, já que não viveu. Paralelo a isso, porque falo não somente sobre drogas, já que eu também fui um escravo do vício. Ainda semana passada eu encontrei um rapaz, um homem ali, melhor dizendo, era rapaz porque tinha a minha idade. Crescemos juntos, fomos criados juntos. O nome dele é José Maria. Ele não sabe disso, muitos não sabem, mas eu sempre oro por ele, por um outro chamado Milton Carlos Mendes. Amigos de boteco, são os poucos, os parcos amigos que ainda sobrevivem. Este está igual mendigo. Então, outro dia, indo para os lados da casa dele, eu procurei saber notícia dele. E uma vizinha disse que ele havia sido internado, que tinha parado de beber porque corria o risco de ter a sua perna amputada. Isso me trouxe um alento e esperança, porque pelo menos ele não estava bebendo e eu estava planejando fazer uma visita para ele. Uma terrível surpresa desagradável foi quando eu dei de frente com ele. Foi o tempo dele sair do hospital e voltou à mesmice na escravidão do vício do alcoolismo. Infelizmente, seja no álcool, seja na droga. Eu costumo sempre dizer e falo com o coração sangrando diante desse Deus que eu tanto amo. Eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas deixa-me pelo menos tentar. Eu quero reverter todo o meu ímpeto, toda a minha existência para estender as mãos para essas vidas. Não só isso, mas como também para ajudar pessoas que trabalham, que são enviadas a lugares tão inóspitos, porque o chamado missionário meu era de um dia sonhar, e talvez seja presunção, mas eu quero ser algo que possa ser útil à sociedade, justamente aqueles que são excluídos, indiferente de ideologia. Eu não estou falando de ideologia, estou falando de um chamado. E esta mãe, deste jovem que está sempre humilhado, por isso eu li o que está no livro de Isaías, um versículo apenas, para que esse versículo se torne uma pílula no coração de tantas mães, porque da mesma maneira que eu já vi jovens como este jovem que vive sendo humilhado, há aqueles que conseguem se livrar do vício, seja do álcool, seja das drogas, e quantas mães que já davam por perdidos, tal como sucedeu com aquela viúva, já que eu estou falando de textos sagrados. E aquela viúva estava tão angustiada, tão abatida, porque o seu filho já havia morrido, até que deparou com Jesus Cristo. E Jesus, ao tocar na esquife, disse para o jovem se levantar. Este poema é algo análogo a esta viúva, para que muitas que se sintam como desesperançadas, como se seus filhos já estivessem mortos. Mas Deus está sempre usando, como acontece comigo. Quantos outros não estão de joelhos dobrados em oração? Quantos ONGs, seja lá o que for, não propiciam ajuda para aqueles que são escravos, sejam das drogas ou seja do alcoolismo, que é uma doença de fins fatais. Mas essas casas de recuperações oferecem a cura quando são casas idôneas, transparentes e que procuram, acima de tudo, com sentimento altruísta e principalmente baseado no que está aqui,
Quantos jovens já não foram libertados? E em nome de Jesus eu clamo em lágrimas, porque um dia, quando eu participei de um concurso deste livro chamado Síndrome das Drogas, eu queimei página por página, não fiquei com nada, apenas com ele na lembrança, porque eu queria, acima de tudo, não era ganhar um prêmio, não é mostrar, como eu costumo dizer, os meus lindos olhos azuis ou verdes, como queira, os meus cabelos vastos, nada disso. O desejo que arde o meu coração é que o meu trabalho não seja para aplausos, mas seja para lágrimas de mães que choram hoje porque os seus filhos estão chafurdados nas drogas, mas que ao ver esses livros, que as lágrimas molhem cada página destes livros, ao saber que ele serviu de recurso para que vidas fossem transformadas. Eu prefiro morrer com esse sonho do que desviar-me dele. Como também está escrito no mesmo livro chamado Síndrome das Drogas. Morre um visionário, mas jamais morrerá os seus ideais.